Olá, turminha, tudo bem? Como vocês estão? Já deram uma olhada no livro novo? Gostaram? Né? Ele está maravilhoso, cheio de histórias do jeito que a gente gosta, certo? E nós vamos começar hoje, quarta-feira, com a nossa aula de português, tá bom? E como sempre a gente faz, a gente vai corrigir a atividade que já foi passada na aula anterior, tá certo? Qual foi a atividade? Foi a atividade do livro, página de 8 a 11, certo? Vamos lá, certo? Corrigir, Página 8, a gente leu esse texto, né? O direito do anzol. A gente fez a leitura dele. Vamos lá de novo? A linha e o anzol. Estavam no fundo do rio esperando peixes, mas a linha parecia descontente. Por que a palavra linha e a palavra anzol, elas estão escritas com letra maiúscula? Porque elas não são nome de pessoa, então não era para elas estarem escritas com letra maiúscula. Por que elas estão? Porque aqui no texto, né, nessa fábula, como a tia explicou, que sempre os objetos eles conversam, né, eles falam. É como se fosse o nome deles, anzol e linha. Então, por isso que aqui na fábula foi colocada com letra maiúscula, tá? Como se fosse o nome dele, nome de pessoa, né? Tá bom? Então, mas a linha parecia descontente. Se eu soubesse que você era assim, todo torto, eu não teria vindo pescar. Porque eu ando sempre na linha e sou muito direita. O anzol não podia falar porque tinha uma isca na boca. Os peixes vinham nadando e seguiam adiante sem beliscar. Ora o anzol ficava parado, ora balançava nas águas claras do rio. O tempo todo ele pensava numa resposta para dar à linha. Disse, enfim, pelo canto da boca, como os ventrílocos: sei disso, linha, mas se eu fosse direito, não pegaria peixe, e eu fui criado para pegar peixes, né? Porque se ele não tivesse o formato do anzol, ele não ia conseguir pegar o peixe, né? A linha deu de ombros e, ao dar de ombros, balançou o anzol e a isca. Um bagre que vinha passando ficou entusiasmado. Deu uma primeira mordida e achou a isca apetitosa. Deu uma segunda beliscada e levou um susto. A isca sumiu de repente, puxada para o alto. Pouco depois, a isca voltou e o bagre, entusiasmado, abocanhou-a e sentiu uma força irresistível que o puxava para o alto. O pescador tirou o peixe do anzol e deixou a vara sobre a areia. O anzol e a linha, que também tinham levado um susto com a força da fisgada, retomaram o fôlego. Foi então que o anzol disse para a linha: o direito do anzol é ser torto, né? Então a gente já leu esse texto na aula passada e aí a gente vai responder aí a página 9, né? Para entender o texto. Né? O que a história, né, o direito do anzol, ela representa? Ela representa uma história real? Ou ela representa uma história ficcional, uma história fictícia? Né? E aí, vocês responderam o quê? Que ela é uma história real? Não, né? Ela é uma história ficcional, né? Não é verdadeira, até porque nem linha nem anzol, né, eles têm vida, certo? Então, é uma história fictícia, tá bom? Que características da história ajudaram você a chegar a essa conclusão? Converse com seus colegas e com seus professores sobre isso. Então, foi o que, gente? Que a linha e o anzol são objetos que não falam, né? E lá no texto eles estão conversando. Então, uma característica para que a gente veja que isso não é real, a história. Não precisa escrever aqui, tá bom? É só falar mesmo, tá certo?
Na terceira questão, ó, quem são os personagens principais, os mais importantes da história? E aí, vocês marcaram o quê? Quem são os personagens principais, o que foi mais falado no texto? Foi a linha, foi o anzol, foi a isca, foi o pescador ou foi o bagre? Quem respondeu que foi a linha e o anzol está correto. Porque teve esses personagens aqui, certo? Isca, bagre e pescador. Mas os principais foram a linha e o anzol, tá bom? Quem marcou os dois, acertou. Certo? Agora vamos aqui para a página 10. Disse, enfim, pelo canto da boca, como os ventrílocos. Você sabe o que é um ventríloco? A tia falou na aula passada, não foi? Vamos ver se vocês acertaram. Releia o trecho do texto, observe a imagem ao lado e assinale a descrição adequada. Ventríloco é um tipo de palhaço que se apresenta em festas de adultos. Ventríloco é alguém que consegue falar sem abrir a boca. Ou ventríloco é um vendedor de brinquedos. Se a gente ler a parte que fala do ventrículo no texto, a gente vai saber que a resposta correta é essa aqui, né? A segunda. Por quê? Porque ele estava tentando falar sem abrir a boca. Então foi falado do ventríloco, né? Então ele é alguém que consegue falar sem abrir a boca. Quem marcou esse aqui acertou. Vamos para a quinta questão. O que a linha e o anzol estavam fazendo? Eles estavam passeando, eles estavam pescando ou eles estavam brincando? Quem marcou pescando também acertou, né? Eles estavam pescando. Sexta questão. Por que a linha estava descontente, gente? O que foi que vocês responderam? Porque, vou colocar aqui, ó. Ela achava que o anzol era diferente dela. Ele era torto. Não foi isso que eles conversaram? Que ela falou que ele era torto, por isso que ela estava descontente. Então ela estava descontente por isso, né? Porque ela achava que o anzol ele era diferente dela, que não é motivo, né, que a gente conversou na aula passada, que não importa as diferenças, mas cada um tem o seu valor, né? E ele era torto, por isso que ele era diferente dela e ela estava descontente. Quem respondeu dessa forma, acertou, tá bom? Vamos para 7. Sobre o texto, marque V para verdadeiro e F para falso. A linha e o anzol não conseguiram pegar um peixe. Verdade ou mentira? Verdade ou falso? Falso, né, gente? Porque eles conseguiram sim pegar o bagre, né? A linha e o anzol pegaram um peixe juntos. Verdade ou falso? Verdade, né? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Falso, verdade. Por que que é verdade? Porque eles pegaram junto, um ajudando o outro. A linha segurando o anzol e o anzol conseguiu pescar o peixe, tá bom? O anzol era torto e isso atrapalhava a pesca. Falso, né, gente? Não atrapalhou de jeito nenhum, pelo contrário. O motivo dele ser torto é exatamente esse, para que ele consiga pegar o peixe, certo? A linha era muito direita, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Que a linha é retinha, né? Quem pintou assim, acertou, tá bom? Vamos para a 8ª questão. Releia essa frase
O direito do anzol é ser torto. O que você entendeu dessa frase? Converse com seu professor e com seus colegas e descubram quais os significados dessa fala do anzol. Nós conversamos na aula passada, né, galerinha? E a tia vai falar de novo agora. Que o direito dele era o que, gente? Ele falou que o direito do anzol é ser torto, né? Porque ele já nasceu assim, né, gente? Ó, tortinho. Isso ajuda ele a pegar os peixes, tá certo? Ó, ele não é reto. Ele nasceu assim. É direito dele, né? Ele não nasceu assim, então é direito dele, né? Então foi justamente sobre isso que a gente conversou na aula passada, certo? Não precisa responder, é só pra gente conversar mesmo. Na questão 8, ao conversar com seus colegas sobre a frase o direito do anzol é ser torto, você refletiu sobre a moral da história, uma espécie de mensagem ou ensinamento que nos leva a analisar o texto e a pensar sobre o assunto. A que conclusões podemos chegar ao refletir sobre o texto o direito do anzol e a moral da história? Vamos lá. Que todos têm o direito de ser o que são? Com certeza, né? Que todos são diferentes? Sim. Que todos podem ser úteis? Com certeza, tá bom? Todos têm o direito de ser o que são. Todos nós somos diferentes e que todos nós podemos ser úteis da forma que nós somos, né, gente? Muito bem. Agora vamos para a página, nós já vimos o que é fábula, agora a gente vai estudar hoje a página 12. Coloquem no livro na página 12, certo? Que a gente vai estudar sobre acentuação. Olha um acento aqui, ó. É um tio. Não é? Que aí vai dar o som do som nasal, né? E a cedilha aqui, ó. Que aí vai ter som de S. O C vai ter som de S. Acentuação, certo? Toda vida que o C ele vier acompanhado do A, do O, ele pode ter cedilha, tá? Mas se for assim, gente, ó. Ele vai ter o som do S, certo? Mas não vai precisar da cedilha, tá bom? Observe essas palavras retiradas da fábula O Direito do Anzol e leia cada uma delas. Vamos lá? Boca, mordida, susto, resposta, certo? Foram 4 palavrinhas. O que você percebeu ao pronunciá-las? Todas as sílabas são pronunciadas com a mesma intensidade? Leia-as novamente e procure descobrir qual sílaba parece ter um som mais forte em cada palavra. Vamos lá. Boca. Qual que eu falo mais? Boca. É o bo, né, gente, que eu falo mais. O K eu falo bem rapidinho. Boca, né? Mordida. E aí? Mordida. É o di, né? Que eu falo mais. Mordida. Não é? Susto. Susto. Então aqui. Sus, né? Resposta. Resposta. O pós, né? Porque no caso, a gente fala com mais intensidade, certo? A gente fala com mais força, como se a gente estivesse cantando aquela palavra, para a gente poder descobrir a sílaba tônica, certo? Na língua portuguesa, as palavras com 2 ou mais sílabas, elas apresentam uma que se sobressai, por ser pronunciada com mais força do que as outras. Então, essa sílaba, gente, é chamada de sílaba tônica, certo? Porque é como se ela fosse mais forte. Qual a sílaba tônica de boca? Bo. Qual a sílaba tônica de mordida? Di.
Qual a sílaba tônica de susto? Sus. E qual a sílaba tônica de respostas? Posta. Pós, né? Certo? Então, isso que é sílaba tônica, tá? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. É a sílaba que mais se sobressai, tá bom? E aí, quando ela vem acentuada, a gente já tem como saber, olha só. Boca, né, que a gente descobriu lá em cima. De mordida. Sus, de susto. E pós, de resposta. Tá bom? Essa é sílaba tônica. E aí, a gente vai pular a atividade que nós vamos fazer em casa, tá bom? E vamos aqui, ó, para a página... Próxima página vai ter o RA para vocês fazerem, tá bom? Esse joguinho digital, esse joguinho educativo, gente, é sobre o acento agudo, que a gente vai estudar agora. Quando vocês colocarem iniciar, né? Vocês vão descobrir as palavrinhas que têm acento. Muito legal esse jogo, vocês vão fazer em casa, tá bom? E aí vamos lá para o acento agudo. E no acento agudo, né, a gente tem outra fábula para fazer a leitura, né? Na fábula da linha e do anzol, falava de dois objetos que falavam. Lembra que eu falei que fábula ou tinha objetos ou tinha animais que falam? Essa aqui, ó, são dois animais, a raposa e o corvo, né? Vamos fazer a leitura dessa fábula, ó. Um corvo passeava, gente, o corvo é esse aqui, tá? Uma espécie de pássaro, tá bom? Um corvo passeava pelo campo quando avistou um lindo e apetitoso pedaço de queijo caído no chão. Olha só aqui, ó. Caído. Eu já sei que essa palavrinha caído, ela vai ter um acento agudo e com certeza essa sílaba aqui, o i, ela vai ser a sílaba tônica, a mais forte, porque tem acento, tá bom? Vou já falar para vocês como é o nome dele. Rapidamente apanhou com o bico e seguiu voando até pousar em uma árvore. A raposa, que o observava de longe, interessou-se pelo queijo e aproximou-se. Colocou-se aos pés da árvore e disse: Corvo, que bela ave você é! Que porte! Que bonitas penas, tão brilhantes! Aposto que também tem uma linda voz. Cante para mim, para que possa admirá-lo ainda mais. E o corvo, envaidecido, com tantos elogios, ergueu o pescoço e abriu o bico para cantar, porque a raposa tinha elogiado demais ele, né? Nesse momento, derrubou o queijo direto na boca da raposa, que foi embora bem feliz com o seu desejado lanche. Moral da história: cuidado com os falsos elogios. Por que, gente, essa é a moral da história, para a gente ter cuidado com os falsos elogios? Por que os falsos? Porque a raposa não estava elogiando o corvo de verdade, né? Ela só fez esse elogio para ele, para que ele abrisse o bico para cantar e o queijinho caísse na boca dela, né? Então, ela não estava elogiando ele de coração, porque ela era amiga dele. Ela estava elogiando porque ela estava interessada aqui, ó, no queijinho que ele tinha no bico. Tá bom? Então, desculpa, gente. Como a tia falou que as fábulas, elas sempre nos trazem uma lição, a lição dessa fábula foi justamente essa, né? Que a raposa foi lá elogiar ele para poder pegar o queijo dele. Que a gente tem que ter cuidado com os falsos elogios, né, que a gente recebe, que às vezes a pessoa está só interessada em outras coisas. E aí, depois da leitura dessa fábula, a gente vem para cá, ó.
E aí a gente vai ver as palavras que foram destacadas no texto, né? Ó, árvore, ela estava destacada no texto. E árvore, ela tem um acentozinho, tá? Toda vida que vocês verem uma palavrinha que tiver esse tracinho aqui em cima, ó, esse tracinho aqui, ele é chamado de acento agudo, tá certo? O nome dele, ó, é acento agudo. Ele é uma pequena linha diagonal que parte da letra em direção ao lado direito. Com muita atenção, tá? Porque ele sempre vai ficar para esse lado, tá bom? Se você colocar assim, ó, tá errado, tá? Ele sempre vai ficar tortinho para o lado direito, tá bom? E é só um tracinho. Esse é chamado de acento agudo, tá bom? Em algumas situações, o acento agudo, ele é usado nas sílabas tônicas, que são as sílabas fortes, para marcar o som das vogais. Pode também ser usado em palavras monossílabas, que só tem uma sílaba, que a gente também já estudou, para indicar que aquela vogal tem um som aberto. Olha aqui o exemplo, bem prático disso de acento agudo, ó. A raposa I, tia, mas não é um E? É, mas como ele não tem nenhum acento aqui nele, ele está sozinho, ele vai ter o som de I, quando ele estiver na frase, tá certo? A raposa e o corvo vivem no campo, tá bom? Quando ele estiver sozinho, sem acento, ele vai ter esse som de I. A gente vai pronunciar ele como se fosse um I, tá certo? Mas aí aqui nesse caso, apenas o corvo é uma ave. Aqui ele vai ter o som de E. Por quê? Porque ele está com o acento agudo em cima dele. E o acento agudo na vogal, ele faz com que o som ele fique aberto. É, tá bom? Então, a partir de agora, vocês não vão mais errar na leitura, tá? Toda vida que o L vier sozinho, sem acento agudo, ele vai ter som de I. A raposa e o corvo vivem no campo. Mas sempre que ele tiver com o acento agudo, ele vai ter som de E. Apenas o corvo é uma ave, tá bom? Não vamos mais errar na leitura. E aí a gente vai ler agora algumas palavras que levam o acento agudo, tá bom? Olha como o som vai ficar aberto. Se não tivesse o acento agudo, a gente ia falar como sabia. Mas com o acento a gente fala sabia, tá bom? Com o acento o A vai ficar mais forte. Sabia, que é um passarinho, né? Um pássaro, sabia. Pétala, saída, né? O I bem forte. Música, né? Secretária, né? Império, cipó, saúde, café, xícara, binóculo e úmido, tá bom? Tia, e como é que eu vou saber que todas essas palavras têm acento? Com a leitura. Tudo é praticando a leitura. Toda vida que a gente faz a prática da leitura, tá bom? A gente consegue aprender melhor. E nessas duas frases aqui a gente tem, ó, o exemplo de mais duas palavras, uma com acento agudo e outra sem acento. Que aí o significado das palavras elas ficam diferentes. Brasília é a capital do meu país. Porque tem um acento no I, então esse aqui vai ser o forte, país. Esse não tem acento, então vai ser direto. Meus pais e eu passeamos todos os domingos, tá bom? Então essa é a diferença. Quando tiver o acento agudo, eu vou ler essa forte. País, país. Sem o acento agudo, paz. Certo? Muita atenção a partir de agora na hora da leitura. Ok? E aí vai ter uma atividade para vocês fazerem, certo? E a gente vai conhecer outro acento hoje. Além do acento agudo,
a gente vai conhecer outro acento, que a tia costuma chamar ele de chapeuzinho, tá? Mas não é esse o nome dele. O nome dele é acento circunflexo. É aquele chapeuzinho, gente, ó, que às vezes a tia fala, olha o chapeuzinho, tá faltando, né? A partir de agora a gente vai falar assim, olha o acento circunflexo, tá bom? E aí a gente vai ler essas duas palavras, ó, 3. Lâmpada, pêssego, estômago, tá? Com o acento circunflexo, né? As palavras, elas mudam de som, tá bom? Vamos aqui, ó. Nesses exemplos, há um acento gráfico sobre as vogais para indicar a pronúncia correta das palavras, que é o acento circunflexo. Ele é utilizado para indicar o som fechado. Enquanto o acento agudo, ele indica o som aberto, o acento circunflexo, ele vai fechar, tá bom? O E vai ficar E, o O vai ficar O e o A vai ficar AN, certo? Assim como no caso do acento agudo, há palavras que mudam de significado quando apresentam um acento circunflexo. Observe, ó. Metrô. Olha o O que ficou, ó. Escrever aqui bem forte. Metrô. Olha o O, certo? E aqui não tem acento metro, né? Que a gente usa na unidade de medida. Vou dar um exemplo bem mais prático para vocês entenderem a diferença, ó. Lembra da palavra vovô e da palavra vovó? Vou colocar aqui para vocês, ó. Se escreve dessa forma, não é? Vovó. E aí, como é que eu sei que é vovô e como é que eu sei que é vovó? Quando eu colocar o acento agudo, que o som é aberto, vai ficar vó, vó, certo? Quando tiver o circunflexo, que a vogal ela fica fechada, vai ficar vô, vô. Pronto, um exemplo bem prático desses dois sinais para vocês diferenciarem o som do acento agudo para o som do acento circunflexo. Vó, vó, certo? O O ele fica bem aberto, ó, vó, vó. E no acento circunflexo ele vai ficar bem fechado, né? Ó, vô, vô. Então você já sabe, não pode errar, tá? Vó e vô, tá bom? E aí vamos ver mais alguns exemplos aqui embaixo no livro de vocês, ó. Pronto, aqui o exemplo que a tia acabou de dar, ó. Avó e avô, certo? Um exemplo bem prático do agudo e do circunflexo. Avó e avô, tá bom? E aí, ó, terminamos o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Só vai ficar a atividade para vocês fazerem em casa, tá bom? E aí vamos relembrar. Hoje a gente estudou sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra. O que é o acento agudo, né? Que deixa as vogais com o som aberto. E as consoantes, não. O acento, ele só vem nas vogais, certo? E o circunflexo, que é a que a gente chama de chapeuzinho, né? Fica com o som fechado. É só lembrar da palavra vó e da palavra vô, certo? Tia, você não corrigiu a ficha de atividades, página 3 e 4. Por quê? Porque a gente está fazendo a nossa aula do Meet, aula de leitura no Google Meet, né? Essa semana, utilizando a ficha 3 e 4. Então, por isso que a tia não fez a correção, porque a gente está trabalhando essa semana no Google Meet, a ficha página 3 e 4. Então, quem já participou da leitura, a tia já corrigiu, já fez com vocês. E quem ainda não participou da leitura, a tia ainda vai participar. Tá certo? Ó, qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês vão nos chamar no WhatsApp. Tia Camila ou tia Marcela, combinado? Um cheiro e até a próxima aula.